Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos o comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais do nosso Instagram, Leonardo Mota M _. Esse vídeo está disponível no Instagram e está disponível no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota, tá? A enquete nada mais é para quem quem chegou agora, passou a nos seguir, é um caso concreto que nós trazemos aos domingos nos stories do nosso Instagram, onde passa 24 horas e você pode participar marcando se concorda ou não com a enquete, ou como muitos amigos vêm discutir com a gente lá no nosso direct no Instagram, como por exemplo o nosso amigo Marcos Antônio, que está sempre discutindo conosco lá no nosso direct do Instagram, tá bom? E a nossa enquete da semana trata de um assunto muito importante e uma discussão quente, é uma questão técnica, tá? Então, o que vou trazer aqui é a minha opinião com base na Lei 14.133, com base na jurisprudência e com base em alguns princípios, principalmente o princípio da razoabilidade. Mas lembramos, a área técnica é fundamental para a análise técnica da qualificação técnica do licitante, tá? Então, você pregoeiro, voltando para cá, você pregoeiro que não tem competência técnica, não tem conhecimento técnico, remeta para a área técnica a análise da qualificação técnica nas licitações, nas contratações diretas, tá bom? Muito cuidado com relação a isso aí. Pois bem, vamos à nossa enquete. Determinado órgão lançou o pregão para contratação, realizou o pregão para contratação de serviço continuado de manutenção em 10 elevadores das sedes. Então, imagine aí que o órgão tem aí 4 sedes, 5 sedes, e aí tenha como um todo 10 elevadores. Por exemplo, 5 sedes, cada uma com 2 elevadores. Para um contrato de vigência de 5 anos, tá? Previsão, possibilidade da lei com base lá no artigo 106, desde que seja comprovado nos estudos técnicos preliminar a vantajosidade em você ter esse contrato e observando algumas regras do artigo 106. Tendo sido exigido que o licitante demonstrasse que tem executado os serviços em 5 elevadores pelo prazo de 3 anos, tá? Primeira coisa, essa é uma regra, uma exigência da nova lei, que está lá no artigo 67, que fala da qualificação técnica. Nós vamos exigir qualificação técnica devidamente justificada nos estudos técnicos preliminares, está lá no inciso 9º do artigo 18 da Lei 14.133, por que é que eu vou exigir qualificação técnica, eu tenho que observar algumas regrinhas. Primeiramente, qualificação técnica da parcela de maior relevância, corresponde a 4% do objeto, no mínimo 4% do objeto, e até 50% desse quantitativo desse objeto. No nosso caso aqui, bem simplório, manutenção de elevador, tá? Temos 10 elevadores, foi exigida a manutenção em 5 elevadores pelo prazo de 3 anos. O prazo de 3 anos, nós trouxemos aqui na nossa apresentação. O prazo de 3 anos está aqui no artigo 67, no parágrafo 5º, traz que, em se tratando de serviço contínuo, o edital poderá exigir certidão atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não poderá ser superior a 3 anos. Regra importante, períodos sucessivos ou não. Então, significa o quê? Significa que eu posso ter vários períodos de 1 ano e que, somando todos, corresponde aos 3 anos. Contanto que a regra está, inclusive, na jurisprudência, se formos à Instrução Normativa número 5 de 2017, que você tem que trazer o seu edital, que isso aí tem que ser período concomitante à prestação do serviço. Nós vamos ver aqui nosso exemplo aqui da nossa enquete. Na primeira colocada, apresentou os seguintes atestados. O primeiro atestado, que comprovou manutenção em 4 elevadores do período de 1º de abril de 2018 a 31 de julho de 2019. Temos aí 1 ano e 3 meses, tá? O segundo atestado, manutenção em 2 elevadores de 1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2019. Temos aí 1 ano de prestação do serviço e, se observarmos, está encaixado dentro do período do primeiro atestado. O primeiro atestado vai de abril de 2019 a julho de 2019,
Esse segundo atestado está aqui entre maio de 2018 a abril de 2019, tá? Importante esse detalhe. E o terceiro atestado, que por si ele já atende à quantidade de elevadores exigido. 5 elevadores pelo período de 1º de janeiro de 2020 a 30 de junho de 2022. Temos aí 2 anos e meio, quer dizer, nesse atestado nós temos quase os 3 anos exigidos para aquela comprovação do edital. Tá? E aí nós tivemos 65% dos colegas entendendo que a empresa comprovou a qualificação técnica exigida. A pergunta é, a empresa comprovou a qualificação técnica exigida? 65% dos colegas marcaram que sim, e nós concordamos com esses 65% dos colegas. 35% marcaram que não, e por suas razões próprias, tranquilo, isso aí, entendeu? Mas nós vamos trazer por que nós entendemos que a empresa, nessa configuração, nessa apresentação dos documentos, em nossa situação, atenderia à qualificação técnica. Já apresentamos aqui a lei, quando a lei fala do artigo 67, parágrafo 5º, tá certo? E aí trouxemos aqui para visualmente ficar interessante como seria a análise dessa configuração dos atestados. Temos o primeiro atestado aí com 4 elevadores, que está ali 1º de abril de 2018 a 31 de julho de 2019, tá? O segundo atestado com 2 elevadores, que está no meio desse período ali, a 1º de maio de 2018, né? Já pegando também o primeiro atestado, e 31 de abril de 2019, pegando o primeiro atestado. Então, se nós analisarmos essa delimitação aí em vermelho, entre 1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2019, a empresa está comprovando que consegue realizar manutenção em 6 elevadores. 4 elevadores em um atestado e 2 elevadores em outro atestado. E lá na frente, em 2020, nós temos por si só 5 elevadores em um atestado no período de 2 anos e meio. Então, a empresa, em nossa interpretação, a empresa comprovaria um ano com 6 elevadores e 2 anos com 5 elevadores em um atestado específico. Tá? Essa é a nossa interpretação, observando que a Lei 14.133 traz a possibilidade de análise, mesmo que não sejam sucessivos os atestados, observando a concomitância da prestação do serviço, tá? Em 2019, ali 2018, 2019, e por si só em 2020, ali até 2022, até em junho de 2022, observando também a Instrução Normativa número 5 de 2017, que traz a questão de concomitância, e observando a vasta jurisprudência do TCU, que diz: aceite o somatório de atestados. Então, a jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União fala em somatório de atestados com relação a essa possibilidade. Tem um detalhe que é importante, e aí é quando nós trazemos possibilidade, de repente, com certeza, dentro de algum dos 35% dos colegas que não concordam com a nossa interpretação, existe alguém, provavelmente da área técnica, algum engenheiro mecânico, que vai dizer o seguinte: Léo, eu discordo da sua opinião. Eu sou engenheiro, eu sou responsável pela área técnica, entendo que o serviço de engenharia de manutenção de elevador é um serviço complexo, tá? E por sua complexidade, não tem como eu dizer que uma empresa tem capacidade de gerir, fazer manutenção em 5 elevadores, observando um contrato de 10 elevadores, eu pegando um atestado com 4, um atestado com 2 e 2 contratos diferentes de órgãos diferentes. Porque é uma questão técnica, eu, como engenheiro, por exemplo, posso entender que é um serviço complexo e que não seria possível aceitar, nesse caso, o somatório do atestado. E, meus amigos, eu vou dizer o seguinte: é aceitável essa análise. Por quê? Porque é uma análise da área técnica. Mas aí, nesse caso, o responsável pela área técnica vai ter que ir lá manifestar dentro do processo. E, obviamente, como eu sempre discuto, tá? Quando é algo técnico, onde há exatamente a manifestação técnica do engenheiro, é muito difícil o pregoeiro e, mais ainda, o jurídico vir discordar se há uma questão técnica envolvida. Então, por isso que nós trazemos esse tema, que é bem quente. Com certeza deve ter algum colega que está discordando da minha opinião em relação a essa parte a esse objeto, manutenção de elevador, tá? O que não, de repente, poderia não surgir como divergência se nós tivéssemos, por exemplo, um contrato
de limpeza e conservação, onde o foco principal é que a empresa comprova a gestão de mão de obra e não que execute a limpeza. Então, isso aí entendemos que não tem discussão. Se você tem, imagine nesse caso aí concreto, se fossem atestados, 2019, 2 atestados comprovando que ele consegue gerir mão de obra, aqui 6 postos de mão de obras e um outro atestado, não vai haver discussão porque, em regra, serviço de limpeza e conservação, de recepcionista, de copeira, é um serviço onde o foco principal é a gestão de mão de obra. No nosso caso aqui, é uma questão técnica envolvida. Mas vamos trazer a outra jurisprudência mais recente do Tribunal de Contas da União, que inclusive discute a possibilidade de não se aceite o somatório. E olha o que o Tribunal de Contas da União traz. Acórdão 1153 de 2024 plenário. Olha só, a vedação ao somatório de atestados para fim de comprovação da capacidade técnica operacional deve estar restrita aos casos em que o aumento de quantitativos acarretem incontestavelmente o aumento da complexidade técnica do objeto ou a desproporção entre quantidades e prazos da execução, capaz de exigir maior capacidade operacional gerencial da licitante e ensejar potencial comprometimento da qualidade ou da finalidade almejadas na contratação, devendo a restrição ser justificada técnica e detalhadamente no respectivo processo licitatório. Então, esse final do acórdão é fundamental. Voltando aqui, por esse motivo, no caso bem simples, nesse caso aí de elevador, que entendemos que seria uma discussão simples, olha só, você só poderia restringir e não aceitar o somatório, nossa interpretação, inclusive para a área técnica, e não aceitar, isso tendo sido discutido na etapa de planejamento, tá? Lá na elaboração, na construção do termo de referência, na construção do edital, e ter trazido lá no seguinte sentido, e que não seria aceito o somatório de atestados, por quê? Porque exatamente entende-se que a manutenção do elevador é um serviço de engenharia complexo, tá? Imagine que seja um serviço de engenharia complexo, e por esse motivo, uma empresa que apresenta um atestado de manutenção em 4 elevadores, o outro com 2 elevadores, não se comprova que ela consegue manter em um único contrato 6 elevadores. Então, para isso, deveria ter, como o próprio TCU, nesse acordo e outros acórdãos, ele aborda que isso tem que ser tratado, tem que ser justificado na fase de planejamento. Tá bom, meus amigos? Então, voltando aqui à nossa enquete, mantemos nossa interpretação, que nesse caso aí, 5 elevadores, até porque a nossa enquete fala em 10 elevadores em várias sedes, então imaginemos que não é um prédio com 10 elevadores, são vários prédios com quantidade menor e trouxemos aí uma exigência aí de 5 elevadores, com a possibilidade de serem contratos diversos, tá? Então, nossa opinião é que 65% dos colegas aceitariam, né, a qualificação técnica e nós também, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Lembrando, respeitamos sim as opiniões contrárias, devidamente justificadas. Obviamente, você tem suas opiniões, principalmente quando é uma questão técnica envolvida. Meus amigos, então, aproveitando para fazer um convite especial para vocês que ainda não estão capacitados para trabalhar com a Lei 14.133, discutindo a fase de planejamento, elaborando o documento de formalização da demanda, os estudos técnicos preliminares, inclusive com auxílio de inteligência artificial, termo de referência, a estimativa de preço da sua licitação, da sua contratação direta, elaborando o edital, executando a fase externa, executando todo o processo de contratação direta, com discussões sobre hipóteses de inegibilidade, algumas hipóteses referenciais e principais de dispensa de licitação, e todo esse conteúdo você que quer que está capacitado, então venha para a nossa 9ª turma do curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, juntamente com o professor Abimael Torcati, que ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro. Já é a 9ª turma, onde capacitamos mais de 400 profissionais que estão hoje com condições de trabalhar com a Lei 14.133 e as normas infralegais. Tá bom? As vagas são limitadas, já estamos no segundo lote. Então, corram, venham fazer suas inscrições. Inclusive, temos valores diferenciados a partir de 3 inscrições, a partir de 4 inscrições. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova
enquete dominical. Até mais.